Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação e você é meu convidado a, junto comigo, mais uma vez termos uma experiência maravilhosa na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema a qual a gente vai conversar um pouquinho mais, eu quero convidar você a orar junto comigo. Então vamos juntos buscar a presença de Deus? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de sim poder meditar na Tua palavra e dela poder extrair princípios, ensinamentos, lições e ainda mais aquilo que tanto precisamos, que é a Tua santa presença. E por meio da meditação de hoje, do tema qual nós vamos explorar, nós possamos ter resposta a assuntos, a questionamentos que, vez por outra, surgem em nossos pensamentos. Que Teu Santo Espírito seja o nosso professor, o nosso o mediador que nos ensina aquilo que é preciso e que o Senhor possa também perdoar as nossas falhas, as nossas faltas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é: seria a fé racional? E aí? O que é que você acha? A fé é racional, não é racional? Deixa aí no comentário a sua opinião acerca desse questionamento. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia aí na carta aos Hebreus. Isso mesmo, carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que verso interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para que você possa agradar a Deus, você precisa crer que Ele exista. Algumas pessoas, quando entram nesse assunto, nesse tema, sobre a questão da fé, se a fé é algo racional ou não, na maioria das vezes as pessoas chegam à conclusão que não é racional. Por quê? Porque a fé não é algo que se possa provar, se possa explicar. Mas a gente percebe que o contexto bíblico analisa a fé de forma completamente diferente. Por exemplo, o Senhor requer que os seus adoradores, os seus servos, os seus filhos, ergam um culto a Ele de maneira racional. E isso entra em contradição a vários tipos de cultos que têm se levantado, principalmente nos nossos dias, em que a gente percebe que muitas vezes o racional não é, podemos dizer assim, o ponto alto, o ponto forte do culto. Como assim, Davi? Sabe, Deus, ele quer que você se relacione com ele sabendo por que você está fazendo isso. O que te leva a fazer isso? Ou seja, você precisa conhecer a Deus. Como o texto mesmo disse, não adianta você ter fé, mas não crer que Ele não é real, que Ele não é pessoal, que Ele não exista. Para que você possa ser um verdadeiro adorador de Deus, você precisa crer que Deus é real e que Ele existe e que também é pessoal para mim e para você. Nos dias que a gente vive, esse assunto ele é bastante oportuno, porque a gente percebe que muitas vezes, principalmente os jovens que não têm o devido preparo nesse assunto, eles acabam enfrentando algumas dificuldades, principalmente quando eles adentram a etapa da vida de entrar em uma universidade. Ali, muitas vezes, eles se deparam com pessoas que às vezes têm uma envergadura intelectual bem mais experiente e que, por essas experiências não vividas na presença de Deus, acabam transmitindo algumas incertezas, alguns questionamentos, fazendo com que muitas vezes esses jovens cheguem a questionar. E a gente pode até acrescentar essa situação à presente realidade que a gente vive, onde a gente vê que a mídia
né, exerce ali uma influência poderosa sobre a vida das pessoas. E a gente sabe que a mídia, ela não prega, ela não estimula, ela não incentiva a religiosidade. Ela vai completamente pelo caminho contrário. Então a gente vê que sim, nos dias de hoje, exercer uma fé racional é um desafio. Mas deixa eu te dizer, é possível e nós devemos buscar isso. Porque do contrário, a gente não pode agradar a Deus. O Senhor não deseja, o Senhor não aceita, o Senhor não quer uma fé que não seja racional. Se a gente fosse traduzir o tema de hoje, seria basicamente o seguinte: você precisa entender o que é que você está fazendo. Você precisa saber o que é que quais são os objetivos, o propósito de estar cultuando, buscando e adorando o Senhor. Se você está fazendo por fazer, se você está fazendo sem saber o que está fazendo, se você está ali sendo estimulado apenas, quem sabe, por uma emoção, quem sabe por amizade, quem sabe por uma influência de alguma pessoa, Deus não vai aceitar essa tua fé, esse teu culto. Por quê? Porque você precisa entender de maneira racional o que você está fazendo. Deus quer que isso seja real para você. Deus quer que você entenda e que por meio desse entender, você transmita e compartilhe com outras pessoas a razão da sua fé. É tanto que a Bíblia até nos incentiva a compartilharmos e darmos o nosso testemunho a outras pessoas. Os motivos pelos quais a gente tem fé em Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um momento de meditação. Hoje tratando desse tema bastante interessante. Seria a fé racional? E a nossa resposta é que sim. A nossa fé é racional. Nós não apenas sabemos os motivos, né, as razões que nos levam a acreditar em Deus, mas nós também conseguimos explicar, porque de fato o nosso Deus é real e nós acreditamos que ele existe. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, e eu quero te ver aqui no próximo encontro pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.